Vídeo de hoje, toda a preparação para a aplicação de primer dessa Aircross, onde a gente vai fazer a preparação da porta traseira do lado direito, preparação do paralama lado direito, e essa porta aqui dianteira do lado direito vai ser substituída. Ela tá aqui na minha frente, porém a gente vai aplicar um primer nela também. Então, para você que é hobbyista, para você que está iniciando na área da pintura automotiva, ou até mesmo para você que já é um profissional ou curte carros, quer saber como é feita uma repintura, fiquem comigo até o final, que eu acredito que de uma certa forma esse vídeo vai acabar ajudando vocês. Isso é uma discussão eterna, mas eu quero deixar claro aqui para vocês, bem explicadinho, o seguinte. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Oliveira, criador do canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro o meu dia a dia aqui na Carlos Pintura Automotiva e consequentemente acaba deixando algumas dicas para vocês. E toda segunda e quinta-feira às 7 horas da noite, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o trabalho aqui que eu vou realizar para a aplicação de primer nessa Aircross aqui. A porta, igual eu falei, vai ser substituída, porém tem um amassado nela aqui. E eu tava vendo aqui por baixo também, ó. Ela não tem vedação, né? Não tem vedação nenhuma, não vem. Tem algumas portas que já vem com vedação de fábrica, porém um servicinho a menos pra gente fazer, porque esse carro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ele não tem vedação, né? Então um servicinho a menos aí pra gente fazer. E eu vou começar a trabalhar nela agora então. Vou fazer o isolamento aqui pra gente poder começar a fazer a preparação e não sujar lá dentro com poeira de massa. Depois que eu fizer o isolamento, eu venho para fazer bem a abertura com uma lixinha 80i e fazer a aplicação de massa poliéster. Tropa, vocês viram aí eu fazendo o isolamento aqui, né? Pra não sujar de
poeira de massa lá para dentro. Abertura com um disco de Rokit 80 sem interface. Já fiz a aplicaçãozinha de massa poliéster. Isolei aqui, né? Passei uma fita para não sujar aonde não precisa ir a massa poliéster. Inclusive eu já fiz a aplicaçãozinha de massa nessa porta aqui também, nessa parte de cima. Deixa eu mostrar para vocês qual massa que eu usei. Eu usei essa de enchimento da Anjo. Eu uso essas duas aqui, né? Essa, quando é um servicinho mais cabuloso, eu começo com ela e costumo finalizar com a de acabamento. Qual que é a diferença das duas? A de enchimento, vocês imaginam o seguinte: sabe quando vocês saem da ponte, né? Que acaba dando aquele solavanco? Então, é mais ou menos o que acontece com as massas de enchimento. Se a gente não trabalhar direitinho, vai acabar ficando esse solavanco, né? Então a gente acaba sofrendo um pouquinho mais, mas a gente consegue trabalhar em cima dessa massa poliéster aqui para ficar esse solavanco que eu falei mais suave. Porém, a de acabamento é diferente. A de acabamento, quando tu sai da ponte, tu já sai mais suave, é mais fácil de trabalhar em cima dela. Então por isso que eu gosto de começar com essa e finalizar sempre com essa. A catálise delas é a mesma coisa. A cada 100 gramas de massa, 2 a 3 gramas de catalisador. E agora eu quero explicar para vocês aqui como que eu vou começar fazendo esse lixamento. Essa parte aqui, que foi uma massinha maior, eu vou começar lixando com uma lixa 80. Esse taquinho aqui, ó, de EVA, que é do meu amigo Rogério, que tem um canal aí no YouTube também. Eu vou fazer o taqueamento dessa massinha com uma lixa 80. Já essas que são menores, eu já vou começar direto com uma 150 mesmo. E para quem ficou curioso na questão aqui, né, por conta dos furos que tem aqui no paralama para segurar a polaina aqui, eu usei essa ferramenta aqui, eu esperei secar um pouquinho e acabei furando aqui para ficar um acabamento direitinho. Então vou esperar secar bem aqui para começar a fazer o lixamento dessa massinha poliéster. Bom, tropa, a primeira massinha aqui eu já finalizei o lixamento. Eu deixei da forma que eu falei pra vocês, um 80, 85% pronta aí. Porém, aqui onde vocês estão vendo aqui a chapa aqui, ó, isso aqui é porque a chapa tava um pouquinho mais alta, então eu acabei dando uma batidinha aqui pra ficar mais nivelado certinho. Aqui, olha só o defeitão que ficou. Isso aqui aconteceu pelo seguinte: na hora que eu fui usar aqui pra fazer o acabamento desse furo aqui, eu acabei encostando nessa parte aqui primeiro e fazendo esse buraco aí. Então eu vou fazer o seguinte: passar mais uma massinha, dessa vez vai ser a de acabamento. Essas partes aqui não é porque não aparece, né, que a gente vai deixar de qualquer forma. A polaina vem até aqui assim, ó, não vai aparecer nada disso, mas mesmo assim a gente vai puxar mais uma massinha para dar aquele acabamento top. Então primeiro eu vou fazer aqui, né, fazer a aplicação da massa de acabamento. Enquanto vai secando ali, eu vou fazendo o lixamento daquela porta ali.
Então é isso aí, tropa. Enquanto vai secando a massinha de acabamento que eu apliquei ali, a gente vai começar a fazer o lixamento dessas massinhas aqui da porta traseira do lado direito. E eu vou começar com uma lixa 150 com o mesmo taquinho que eu usei no paralama. Bom, tropa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa porta tá praticamente ganha. O que que falta aqui? Refinar com 220. Já apliquei um controlezinho de lixamento, então a gente tem que refinar com 220. E eu vou fazer uma abertura aqui assim, mais ou menos, com a 320, para poder fazer a aplicação de primer nessa parte aqui. Aqui vocês viram eu lixando porque tinha um arranhão, então já nivelei bem esse arranhão aqui. E agora eu vou finalizar o paralama pra gente ir pra porta lá e fazer a aplicação de primer depois disso. Eu sei que eu tô trabalhando aí, às vezes pela câmera acaba, né, assustando, porque tá bem próximo dessa parte de plástico. Eu fiz o isolamento aqui, ó, porém, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Como é seguro, ela vai ser trocada, tá? Então se pegar lixa aqui, qualquer coisa que se sujar de primer, não tem problema, porque ela vai ser substituída. Mas mesmo assim eu fiz o isolamento aqui pra gente evitar que pegue lixa ou massa aí, né? Então vamos finalizar aqui o paralama. Dessa vez eu vou começar lixando com uma lixinha 150. Então, tropa, talvez o áudio vai ficar um pouquinho diferente aqui, porque a câmera tá com a case. Eu falei que eu ia lixar com uma 150, mas eu mudei de ideia aqui. Eu vou primeiro dar aquela quebrada com uma lixinha 80, mas sem tirar muita coisa, só para endireitar a massa. E aí sim, controle de lixamento e lixa 150. Bom, tropa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, lixinha 80, porém tem muita coisa pra lixar aqui ainda, tem muita massinha ainda pra gente conseguir um acabamento melhor, porque eu não vou lixar tudo e deixar tudo nivelado na lixa 80, na hora de refinar vai acabar roendo massa demais, né? Então a gente iria ter que aplicar mais uma massa para dar um acabamento top, ou aplicar primer em cima da lixa 80. Por isso que eu nunca finalizo com a lixa 80. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: controle de lixamento e lixa 150. Vocês estão vendo que aqui tem um vinco, né? Eu tô buscando vinco aqui sem a fita. Com a lixa 150 vai ser da mesma forma. Eu vou continuar buscando o vinco aqui sem a fita, e aí sim, a partir da 220, controle de lixamento de novo, e eu passo a fita para acertar o vinco.
Bom, tropa, tá aí 150 finalizado também. Agora a partir da 150 a gente vai usar a fita para acertar esse vinco aqui. Vou usar o meu gabarito para tirar a medida aqui certinho. Lembrando que eu tenho um vídeo aí no canal mostrando como fazer esse gabarito aqui. Bota aqui na medida certinha. Só apertar o parafusinho de trás aqui. Simples, né? Simples, fácil, rápido. Botei aqui na medida certinha, ó. Esse coelho. Agora é só a gente passar a fita. Vou fazer primeiro a parte de baixo, depois mudar a fita de lugar, fazer a parte de cima, dessa vez com a lixa 220 e de novo usando o controle de lixamento. Vou pegar a fita aqui. Controle de lixamento. Deixa eu botar minha máscara aqui. Lembrando sempre de usar os EPI. Na verdade é EPI, né? Porque eu falo, a gente acaba falando muito rápido, daí parece que é IPI. Mas não, é EPI. Botei a máscara. Lixinha 220. Com o mesmo taquinho, vou começar a fazer o lixamento dessa parte de baixo aqui. Mudamos a fita de lugar e agora vamos fazer essa parte de cima aí. Lembrando que a fita é sempre para proteger o vinco. E depois, mesmo assim, a gente tem que tirar a fita, passar uma lixinha 220 em cima do freezer, porque como protege, acaba ficando o vinco muito vivo. Então a gente tem que dar uma matada nele ali e com a lixinha 220 em cima no final assim, ó, já é o suficiente. A parte de 220 ali do paralama a gente já finalizou. Agora falta só dessa porta aqui. Bom, tropa, finalizei aqui todo o lixamento para aplicação de primer. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês que eu fiz em off aqui, né? Que eu acabei não gravando, que foi lixar essa massinha que eu apliquei aqui com uma lixinha 220, depois 320 na peça toda, porque eu vou fazer uma aplicação de primer nessa porta toda. Aqui tudo certo, fiz a abertura com a 320, aqui é a mesma coisa, mas quero ver se vocês notam alguma coisa de diferente nessa porta aí. Eu dei mais uma massinha nesse detalhe que tinha aqui, dessa vez foi a massinha de acabamento.
Então apliquei mais uma massinha de acabamento para ficar 100% e não precisar corrigir erro aplicando 4, 5 demãos de primer aí em cima. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, isolamento para a gente começar a fazer a aplicação de primer. Bom, tropa, já apliquei 2 demãos de wash primer, vocês viram eu aplicando uma apenas. E eu vou catalisar aqui o primer, né? O primer que eu vou usar vai ser o primer Fast da Anjo. Lembrando que ele tem 2 catálises, tem a 4:1, que o componente A é primer, B catalisador e C é um diluente, e tem a catálise 2:1, que no lugar do diluente, né, além de mudar a catálise, né, de 4:1 fica 2:1, no lugar do diluente vai um aditivo chamado Super Dry, que faz com que uma média de 20 a 25 minutos ao ar livre, claro que dependendo da temperatura ambiente, já dá para fazer o lixamento. Mas enquanto eu vou catalisando aqui, na verdade eu quero falar com vocês sobre o wash primer. Muita gente questiona de eu aplicar o wash primer antes da massa, e isso é uma discussão eterna, mas eu quero deixar claro aqui para vocês, bem explicadinho, o seguinte: existem 2 formas aí para a gente trabalhar com o wash primer. Quando a gente está trabalhando com uma restauração, por exemplo, a pessoa vai lá e remove toda a tinta do paralama, certo? Aplica o wash primer para proteger e vai para a porta. Remove toda a tinta da porta, aplica o wash primer e vai para a peça seguinte, correto? Já quando a gente trabalha dessa forma, que o carro fica aí 2, 3, no máximo uma semana dentro da oficina, a gente faz conforme o fabricante pede, que é a aplicação do wash primer após o lixamento da massa. Porque imagina vocês, apliquei o wash primer, esperei secar, apliquei massa, taqueei a massa, vai tirar o wash primer, a gente tem que passar mais um repasse, daí vai aplicar o wash primer de novo, esperar secar, passar o repasse da massa, não sei se vocês conseguiram me entender, lixar esse repasse, vai abrir de novo, aplicar o wash primer para depois aplicar o primer, fica um processo quase que impossível de fazer no dia a dia na oficina. Então, para quem trabalha com restauração, removeu a tinta do paralama, aplica o wash primer e vai para a próxima peça. E para quem trabalha igual a gente, faz toda a preparação, toda a limpeza da peça, todo o lixamento da massa, e antes de aplicar o primer, aplica ali 2 demãos de wash primer, já é o suficiente. Agora eu vou catalisar aqui e voltar já aplicando a primeira demão de primer. Bom, tropa, a primeira demão de primer aí aplicado, deixa eu explicar pra vocês, ó. Ao invés de eu aplicar primeiro em cima da massa, né, e depois ir abrindo, não. Primeiro eu aplico mais longe da massa, igual vocês estão vendo. Depois eu vou vir com o primer mais ou menos até aqui, ó. Parar antes da onde eu finalizei a primeira demão de primer, tanto nessa porta como no paralama também. Por quê? Vocês estão vendo, ó, quando a gente aplica a primeira demão de primer, ó a poeira que fica, ó, o overspray que dá, né, da onde finalizou. Então, se eu aplicar primeiro em cima da massa, vai acontecer isso. Na segunda demão, eu vou aplicar em cima dessa poeira, ó, que pode dificultar a ancoragem do primer, inclusive deixando aqueles encabeçamentos assim, né? Então, para evitar isso, o certo sempre da aplicação de primer é de fora para dentro. E tropa, quero falar para vocês que, ó, eu aprendi isso não faz muito tempo não.
Porque antes eu aplicava dessa forma também, primeiro em cima da massa e depois eu ia fazendo a abertura. Então, tropa, a segunda demão de primer aplicada da forma que eu falei que eu ia fazer ali, parando um pouquinho antes de onde eu finalizei a primeira, tanto na porta como no paralama. Essa porta eu apliquei na peça toda, porém aqui vai ser só essas duas demãos de primer. Depois eu vou aplicar só mais uma aqui em cima, onde foi aplicado uma massinha poliéster. Então a gente vai esperar secar bem aí, para vir com a terceira e última demão de primer. Bom, tropa, finalizamos mais um vídeo aqui no canal, finalizamos mais uma preparação e aplicação de primer PU. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa preparação. Se ficar alguma dúvida, deixem aí nos comentários também. Lembrando que essa porta, duas demãos de primer nela, lá em cima onde foi uma massinha, apliquei 3 e aqui 3 demãos de primer PU. Olhando assim, ó, de lado dá pra ver certinho, ó, onde eu finalizei o primeiro, o segundo. Não sei se vocês conseguem ver a mancha aí, ó, certinho. Então é isso aí, tropa, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente está com cupom de desconto ainda lá na WK Shopping, em qualquer pistola da Devilbes, no filtro de ar HAR680 também da Devilbes, nos Snap Flow, que são os copos transparentes, e no macacão de pintura. É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra, usar o cupom de desconto DVB. Valeu, tropa, tamo junto e um abraço.